Amém? Eu gostaria de ler alguns parágrafos aqui da mensagem, conferência com os irmãos. Essa excelente mensagem. O parágrafo é o 228, é onde paramos. Observe o profeta. Diz assim, 2:28. Agora Jesus disse que essa mesma coisa acontecerá logo antes de sua vinda. Esse será um sinal da sua vinda. Que coisa? Aquilo que aconteceu com Sara. Disse ele agora: vamos formar uma fila de oração. Ele fez a promessa, ele a cumpre. Agora, aí em algum lugar por aí, tenho que chamar 5 ou 6 pessoas, tantos quantos podem ficar de pé aqui. O restante de vocês, todos somente creia. Observem, se você não tem um cartão de oração e não sobe aqui, isso não significa nada. Eu o desafio. Aqui está o que? Aqui está o que a semente de Abraão fez. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, um dia ele estava passando através de uma multidão de pessoas e todos eles estavam dizendo: olá, Rabi, bom dia, doutor, como está, reverendo? Prazer em conhecê-lo, reverendo, prazer em tê-lo aqui, vai fazer uma reunião enquanto estamos por aqui. E uma pobre e pequena mulher tinha uma necessidade, assim ela esgueirou-se através da multidão e tocou em sua veste, porque ela disse consigo: se eu tão somente tocar naquele santo homem, vê sua fé, vê, se eu tocar nele, ficarei sã. Assim ela tocou nele e ela recuou para o meio da multidão. Ela disse: tenho certeza que estou curada, porque creio nisso. Creio nisto, sei que estou curada. Eu simplesmente creio que o fluxo de sangue está parando agora mesmo. Simplesmente creio nisto. Amém. Jesus parou, disse: ei, quem tocou em mim? Que pergunta? Pedro disse em outras palavras: Senhor, que há contigo? A Bíblia diz que ele o repreendeu. Disse: que quer dizer com isso? Ora, todos estão tocando em ti. Como podes dizer: tu sendo o Messias, não temes colocar-te aqui diante dessas pessoas? Quem tocou em mim? E aposto que 500 tocaram em ti no último minuto. Para que dirias tu tal coisa como essa? Vejam só. E ele disse: mas este foi um toque diferente. Jesus, calmo, não é? Não merecia bem uma resposta a Pedro? Procure seu lugar, Pedro. Se eu estou dizendo que alguém me tocou, quem é você, Pedro? Para Jesus, há tanto que aprender com esse homem, o nosso Senhor, não é não? E olhou, ele disse: mas este foi um toque diferente. Percebo que fiquei fraco. Virtude, qualquer um sabe que virtude é força. Fiquei fraco, força saiu de mim. E ele olhou ao redor, e olhou ao redor. Veja, existia fé lá, em algum lugar. Ele olhou ao redor, e ele encontrou a pequena mulher. O Espírito Santo que estava nele, na plenitude, dirigiu diretamente até a pequena mulher, aquele fluxo de sangue que ela tinha tido. Ele disse: tua fé. Agora eu não cheguei a te curar, não cheguei a ter nada a ver com isto, mas tua fé, em quem? Em Deus, o qual eu estou representando, tua fé te curou. Agora a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto é o mesmo em princípio, o mesmo em poder, o mesmo em atitude, o mesmo Deus que viveu em Cristo, vive na igreja. Não o mesmo tanto dele. Ele tinha sem medida, nós o temos por medida. Mas se Deus tivesse uma colherada de água, mas se você tivesse uma colherada de água do oceano, as mesmas substâncias químicas que estivessem no oceano estariam na colherada. Recorde isto mesmo, é o mesmo Deus. Agora, a Bíblia diz em Hebreus, ele disse que Jesus Cristo agora mesmo é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas. Quantos sabem disto? A congregação diz amém.
Bem, se ele é o mesmo sumo sacerdote, não atuaria ele da mesma maneira se ele fosse tocado? Se ele fosse tocado? Amém. Quem somos nós? Que somos nós? Seu porta-voz. Nós nos submetemos a ele e nossas palavras não são nossas palavras. Não estejais solícitos do que haver de dizer, porque não sois vós que falais, é o Pai que habita em vós, ele fala. Amém? Até aqui. Nós estamos tendo uma conferência já faz alguns meses, uma conferência com Deus, e nós lemos em Isaías, para que não fiquemos sem a leitura da palavra. Nós lemos em Isaías 1, ele dizer no 14, do 14 a seguir é o texto da mensagem, e ele diz no verso 19, do 14 ao 20, 19 e 20 termina dizendo: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Obrigado. Vamos ficar de pé. Eu fui rápido demais, me perdoa. Esta é a mensagem de conferência, e o profeta usou este texto como tema, como base para o tema conferência. E disse ele, 19 e 20 mais uma vez, Isaías 1, 19 e 20: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Senhor Deus, é a tua palavra, é a tua mensagem, Senhor. Agora eu tenho lido tanto uma quanto outra. Eu peço que tu me des inspiração agora. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Então, meus irmãos, o que encontramos é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Aquela mulher que tocou em Jesus e foi curada, ela tinha fé. Não foi a fé de Jesus que fez com que ela fosse curada. Vocês ouviram eu ler a mensagem? Foi a fé que estava nela. E eu quero fazer uma afirmação aqui. Não havia nenhuma escritura para que ela pudesse se basear. Ela apenas teve uma inspiração. Se eu tão somente conseguir tocar nele, eu vou estar curado. E curarei. Eu não vou ter nem que falar com ele, só tocar nele. Amém. Se eu conseguir isso, não vai ter que ter uma audiência, não vai ter que ter uma fila de oração, eu não vou ter que nenhuma música especial tocando, nenhum clima de salvação, de poder no ar. Apenas eu tenho que chegar nele e tocar nele. É só o que eu preciso. E Jesus disse que a fé dela a tinha curado. Não disse que a tua fé te curou. E eu pergunto então, por que nós não somos curados e nossos problemas não são resolvidos? É porque nós não tocamos em Jesus Cristo. Ou então, porque Ele não quis fazer nada por nós, porque a graça dele nos basta, como bastou para Paulo. De outra maneira, eu quero dizer, sua atitude seja sempre positiva. Ele é poderoso para fazer hoje as mesmas coisas que Ele fez ontem e muito mais. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós devemos ter fé nele. Não interessa o que o sintoma diz para nós, não interessa o que a realidade diz para nós, o que a lógica diz para nós. Deus não está preso à lógica. Amém. Nossa ideia de Deus
nós não podemos compreendê-lo pela lógica, ele é maior do que isto. Nós devemos crer nele. Não podemos pôr limites a Deus, devemos crer em Deus, e só. Há tantas coisas que nós podemos acessar. Já imaginaram isto? Uma multidão estava levando Jesus para jogá-lo do monte do precipício. Hoje, isto é um cartão postal, o monte do precipício. Se você pagar e for a Israel e fizer essa viagem, e há muitas excursões para Israel agora, e qualquer pastor que tenha uma igreja, que tenha condições, faz essa viagem para Israel. Eu fiquei surpreso que meu cunhado fez uma viagem para Israel e foi lá naqueles lugares todos. Meu cunhado, ele não é desta mensagem, pelo menos ainda. Ele fez uma viagem a Israel. O pastor que trabalha a quem ele está associado pagou a viagem dele e ele foi. E ele falou dos lugares. Então você pode ir no lugar no monte do precipício, e ele foi lá. E é um lugar, uma montanha muito alta, uma queda muito alta. E pegaram Jesus certa vez e o conduziram até aquele lugar e iam precipitá-lo de lá de cima. Mas Jesus se desvencilhou deles. Ele fazia o que, Jesus? Ele lutava Krav Maga? A multidão pegando ele, arrastando. Como é que ele... Será que ele sumiu do meio deles? Cadê o homem? Subiu. Será que teletransportação só aconteceu com Filipe? Creio que é no próximo capítulo 4 de Lucas, você encontra esse texto. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei impressionado. Alguma coisa diferente aconteceu. Estava Jesus sendo levado pela multidão. Daqui a pouco, cadê Jesus? Ocultou-se. E a Bíblia diz, ele ocultou-se deles. Como? Uma bomba de fumaça do ninja? Não. Eu penso que nós temos tanto poder à nossa disposição. Amém. Nós não usamos nada. Nós só pensamos que o diabo tem as suas artimanhas. E nosso arsenal de coisas, e nossas armas angelicais, onde estão elas? Ou só tem arma do diabo na terra? Nós temos munição em Deus para vencer as trapaças de Satanás, sim. Em outro momento, Pedro estava preso e a igreja começou a orar e ele queria matar a Pedro, a autoridade romana. De repente, um anjo veio, as cadeias soltaram-se de Pedro e as portas abriram e Pedro passou pelos soldados. O anjo disse, dá-te pressa. E o anjo foi andando na frente de Pedro, Pedro atrás, passou pelos soldados. Os soldados, Pedro pensou que estava sonhando, diz a Escritura. E quando chegou do lado de fora, ele diz que as portas se abriram. É o que Pedro relata. Mas quando no outro dia foram buscar a Pedro, entraram, o soldado romano abriu tudo. Não estava aberta? Abriu a porta, entrou. Quando chegou na cela, cadê Pedro? Sumiu. Então quer dizer que Pedro pensou que passou pela porta aberta, mas na verdade ele passou, foi por dentro da porta. O que será que aconteceu? Depois você lê o texto e faça aí sua observação. Isso está à nossa disposição. O que aconteceu com Felipe, você já sabe. Deus tomou e levou para outro lugar. E quer vocês também saber uma coisa? Certo pregador disse que a viagem que o que nós chamamos comumente de a baleia fez, a baleia que engoliu Jonas e o guiou de um lugar a outro, ela não podia ter feito a viagem tão rapidamente, não. Ela pegou algum desvio ou algum caminho mais rápido ali, ou então teve a mão de Deus nisto, para que a baleia conseguisse navegar tão rápido para chegar no porto de Nínive. Nós temos tantos milagres à nossa disposição, que nós não sabemos como aconteceu, ou como se processou isto,
é Deus operando a nosso favor. Ele não está preso a nenhum tipo de condição humana. Ele faz o que quer. Ele é o nosso poderoso Senhor Jesus Cristo, o qual nunca perdeu uma batalha. Amém. Amém? Você tem fé? Toque nele. Alguma coisa vai acontecer. Deus dará um jeito. Pode ser que você não imagine, mas nunca foi pedido a nós que imaginássemos, que entendêssemos como seria. Nos foi pedido que nós crêssemos nele. Se creis, verás a glória de Deus. Apenas crer no Senhor. Não temos que fazer muita coisa. O profeta explicou isto, e eu vou ampliar isto, porque é desta maneira. Ela apenas creu. Se tão somente eu tocar nele, é o que basta. E quando ela tocou, ela disse: pronto, já estou curado. O profeta chegou a dizer, e eu ouvi muito bem isso do irmão Peregrim, que Deus já o levou, falar acerca de uma pedra, creio que era uma pedra que ele tinha, uma pedra de lá do monte onde a espada apareceu na mão de William Branham. Ele carregava essa pedra como um souvenir desde então, uma pedrinha. Ele disse que um dia roubaram essa pedra da mão dele, depois devolveram a pedrinha que ele usava. Vejam só. Mas o profeta chegou, ele pegou aquilo e disse: olha, fé é isto. Se você crê que essa pedra aqui estivesse no seu bolso, essa pedra estaria no seu bolso. Foi como o profeta explicou, que a fé é quem manda. Se você crê, Jesus disse: se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, assim vai acontecer. O irmão Branham tinha dúvida sobre como isso se cumpriria. E o anjo do Senhor, olha o que eu estou dizendo a você, e o anjo do Senhor veio ao William Branham, e ele perguntou sobre isto. Eu não entendo, doutor Anjo, seu anjo, eu não entendo como é essa escritura aqui, que diz que se eu não duvidar, vou dizer esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e vai acontecer. Como é que eu posso entender essa escritura, doutor Anjo? E o anjo do Senhor disse: você deve entender essa escritura como qualquer outra escritura. O que ele estava dizendo? Que o que Deus falou acontece, é desse jeito. Amém. Da maneira que expressou. Você deve aceitar a palavra como ela é. Então como é que eu aceito? Pois é, se eu tiver fé e disser para este monte, ergue-te, lança-te do mar, ele vai se erguer e se lançar no mar. Literalmente, pastor? Literalmente. Desse jeito. Agora, você tem fé para isso? Certa vez, o irmão Branham dirigiu durante horas para atender uma moça que estava com seu a bile, não tem um órgão em nosso corpo que não tem muita utilidade, e estava inchado. Eu esqueci agora como chama. Apêndice inchado e explodir. O apêndice não tem muito o que fazer no nosso corpo, né? Alguém disse que ele é uma coisa diferente. Mas o apêndice, você vive sem o apêndice. E ele estava inflamado, e ela não podia se deslocar para o médico, ela ia morrer. E ele subiu a montanha, e ele mordia seu dedo enquanto dirigia, para não dormir. Dirigia horas a fio para atender esse pedido de oração. E quando chegou lá no lugar, a moça estava prestes para morrer. Ela ia morrer. Ela precisava crer. Estava ali o profeta de Deus e a moça morrendo. E o profeta de Deus disse: você crê? Disse: creio. E ele percebeu que ela não tinha fé. Agora, isso não é uma coisa fina? Você pede para eu orar por você, eu digo: não vou orar por você não, irmão, irmã. Por quê? Porque você não tem fé. Minha oração vai ser vazia. Então disse o irmão Branham, deu-nos esta lição. Está vendo? E no cima do quarto havia um lustre empendurado.
Ele disse: se você tem fé, então faça com que esse lustre se mova para frente, para trás e dê uma volta, para você ver o quanto você está. Aí você pensa: eu sou da mensagem, batizei em nome de Jesus Cristo. Você só começou. É que nem um soldado entrou no quartel e diz assim: já sou militar. Você acabou de entrar. A moça disse: não, isso é espiritismo. O profeta disse: não, isto é fé. Ninguém é capaz de fazer isto, ou isso não é possível fazer. O profeta disse que era. Você consegue fazer? E sabe o que aconteceu? O profeta moveu aquilo daquela maneira. Lembra da história da pedrinha? Se você crê que isso estará no seu bolso, estará. Amém. Mas o quanto você tem desenvolvido a fé em você? Você devia falar um pouco com os espíritas e com os macumbeiros. Vocês veriam que eles estão bem animados com a crença deles. E você com a sua? Está? Ou você é um crente, intelectual? Não é o tipo de crente que vai no arrebatamento. Ou você crê que Deus tem todo o poder, ou você confia mais em seu Deus do que o macumbeiro no demônio dele, ou do que o espírita nos espíritos demoníacos que eles acessam, ou você vai perder seu tempo vindo aqui. Nós temos um Deus poderoso e atuante. Amém. Temos sim. Então o profeta fez esta lição, e a fé da moça aumentou, e ele orou por ela, e ela foi curada. Bom, e nossa fé, como está nessa noite? Estamos mais ou menos, cremos que Deus faz, ou como é? Você crê em Deus realmente? Aquela mulher que tocou em Cristo, ela disse: acabou meus problemas, eu estou curado. A fé não tem dúvida. A fé, disse o irmão Brana, lance fora as suas dúvidas, fique com a palavra, não tenha dúvidas. Eu já orei sobre esse assunto. Descanse. É como uma semente que você a planta num dia e molha ela. No outro dia você não pode tirar a semente e olhar bem. Como é que está ela aqui? Se eu limpar aqui, nada aconteceu. Você mear de novo, vou molhar de novo. No outro dia tira e nada aconteceu. O que seguiria? A semente nunca germinaria. Você tem que colocar ela na terra, semeá-la, regá-la e deixar que tudo aconteça ali. Você entrega na mão do Senhor o problema e Ele fará o resto. Amém. Confie em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Importante, irmãos, é você nunca ouvir a conversa do diabo. Se Deus pôs essa certeza no seu coração, pode saber que as dúvidas virão. As pessoas dirão: não, você não está curado, não tem solução para você. Isso é o que ela diz, não é o que Deus disse para nós. Deus já disse isso a você? Então, enquanto Deus não disser isso a você, não receba isso como verdade. Ele faz o que quiser fazer. Ele é nosso Senhor. Apenas creia, e a fé fará com você. O ambiente à sua volta será diferente, será limpo, você estará animado, você estará iluminado pela presença de Deus, estará tudo bem. Então, é num ambiente muito bem asseado, limpo, que uma cirurgia pode ser feita, não é isto? Então o Espírito Santo primeiramente vem confirmar a sua fé, e tudo em você fica correto e limpo. De repente, então, a cura, a bênção se aproxima. Lembro também do que o profeta disse acerca de cura, que uma irmã recebeu oração junto com a sua vizinha, e ela não foi curada naquele momento. Sabe aquela hora em que o anjo balança as águas? Há muita coisa que eu não sei como se processa, apenas eu fui chamado para crer, não para entender tudo. E o profeta disse isto, que uma irmã então, no outro dia, recebeu a sua cura.
Aí ela foi correndo ver a outra irmã para contar a história. E na mesma hora que ela veio contar a sua cura, aquela irmã também recebeu a sua cura. Ou seja, o anjo que veio trazer a cura passou pelas duas casas ao mesmo tempo. Eu creio que há tempo para tudo debaixo do sol. Agora, não há tempo para nós descrermos de Deus. Em qualquer tempo, creia no Senhor, creia em Deus. Tudo está bem. Amém. Ele está no controle. Ele que nos guia, Ele que nos ajuda, Ele que começou a boa obra em nós e Ele que vai terminar. Confiemos no Senhor. E a coisa maior, irmãos, digo isso encerrando, que nós precisamos de Deus é de sua companhia, é de que Ele fique conosco, nos ensine, e nas pequenas coisas nós vamos aprendendo e crescendo com Ele. Por isso, vamos orar para recebermos o Espírito Santo, a sua presença, a sua graça, e isto em nós cotidianamente nos fará crescer nele, até o ponto de estarmos perfeitamente prontos para encontrarmos com Ele. E essas pequenas coisas serão coisas pequenas realmente. Cura divina, ora, solução de problemas, isto é coisa pequena. Haverá coisas maiores para vencermos, e a última coisa a ser vencida é a morte, e nós seremos arrebatados sem provar a morte. Precisamos vencer essas pequenas coisas para então sermos perfeitos. Se não vencermos essas pequenas coisas, nós não somos perfeitos. Por isso, essas pequenas provas que passamos, vamos ser aprovados, porque virá o tempo oportuno de nós nos encontrarmos com Ele, e para isso devemos estar completamente aprovados. Amém? Amém. E se você tem alguma dificuldade em qualquer coisa, você deve orar. Senhor, me ajuda nisto. Senhor, me ajuda nisto. E nós vamos crescendo de fé em fé. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Eu quero mais uma vez informar os irmãos que eu estou orando para uma viagem esse final de semana, mas preciso e quero, e é sua obrigação, vir à igreja. Eu estou para confirmar a minha viagem. O genro do irmão Branham, o irmão Jorge Smith, estará conosco em João Pessoa nesse final de semana, e eu fui convidado pelo pastor César a estar ali com eles. Eu estou em oração, e é realmente uma excelente oportunidade para estar com nossos irmãos, e faz algum tempo que eu não vou vê-los, e eu não quero ter meu salva-vidas, meu colete, sem estar amarrado no colete do meu irmão, sabe? Nós devemos ficar juntos. Ou então eu vou lá perto dele, dar um nó e depois eu volto para saber que o nó está bem dado entre nós. E faz um tempo que eu não vou lá, e talvez seja a oportunidade. Eu estou orando para Deus confirmar a minha ida. Se for, irei só, não irei com a minha família. Eu peço que os irmãos venham à igreja e adorem a Deus. Amém. E nos ajudem em oração. Saibam que quando estou longe sempre oro por vocês e pela igreja aqui. Amém? Amém. Penso que vai ser um tempo muito bom ali. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu peço que Tu tenhas misericórdia de nós, homens de pouca fé que somos. Precisamos do Senhor, precisamos de ânimo, de força. Tu sabes as nossas fraquezas, das nossas lutas. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Tem misericórdia, Senhor Jesus, de mim. Eu te rogo, ó Deus, ajuda este povo, o qual eu represento, teus filhos, Senhor, tuas ovelhas, as quais me destes para cuidar.
Eu oro que cada um deles, Senhor, tenha uma experiência positiva com o Senhor e que aprenda, e que cresça e que vença, Senhor. Que fiquemos sempre amarrados uns aos outros. Que essa igreja seja uma igreja que se ame, Senhor, que se ajude. Que o amor entre nós seja sempre a nossa marca, ó Pai. Que este lugar seja sempre um lugar bom para vivermos. Que a Tua presença permaneça conosco. É o que eu te peço, Senhor Deus. Te peço que abençoes esta igreja. Faz esse trabalho florescer, Senhor. Nos envia a ajuda necessária, Senhor. Muda a nossa maneira, Senhor. Corrige a todos nós para sermos uma igreja correta, uma igreja bem posicionada, uma igreja que te agrade, Senhor. É minha oração. Abençoe teus filhos, tuas filhas. E se for viajar, Senhor, confirma a minha viagem. Preciso de ti, da tua companhia. E se assim for, fica com a tua igreja aqui e abençoe o culto, Senhor. Fala poderosamente com meus irmãos e minhas irmãs, Senhor. Que eles saibam que não é minha presença, é a tua presença, Senhor. Não sou eu, é a tua unção sobre nós. E tu podes usar a quem quiseres. Ó Deus, eu oro isto, que tu venhas e abençoe o culto, Senhor, de qualquer forma. E se tens para minha viagem, que eu vá e seja bênção, Senhor, e que seja eu bênção para os irmãos que me recebem e que eles sejam para mim também bênção. É o que eu te oro, que eu te peço, em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Nos leve em paz aos nossos lares, Senhor, e que cada um de nós tenha coragem de lançar fora os seus medos, porque nós não podemos mais ter medo, porque tudo foi vencido por ti na cruz. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos agradecidos. Amém. Diga a Deus abençoe o seu irmão. Vamos em paz.